Olá, querido, querida, paz de Cristo Jesus, mais uma vez, pastor Adriano Moreira aqui com você, em mais essa oportunidade. E hoje, na resposta de um dos nossos inscritos, aqui no nosso canal no YouTube, Renivaldo Oficial, nós vamos falar sobre interpretação bíblica. Por isso o tema, não seja um herege. E eu quero que você esteja atento, desejo que você esteja atento ao que nós vamos abordar nessa reflexão em resposta a esse nosso querido Renivaldo Oficial, um dos nossos inscritos aqui. Porém, o meu pedido continua sendo, se inscreva aqui em nosso canal, curta, também clique no sininho para que você seja notificado toda vez em que tivermos aqui uma nova postagem. E também siga-nos em nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. E eu tenho certeza que você assim nos ajudará a alcançar muito mais pessoas e a crescer o nosso número de inscritos aqui em nosso canal. Faça isso e venha comigo para essa reflexão. Não seja um herege. Levando em conta que quase 100% das heresias são oriundas de uma má interpretação de um texto bíblico, das Escrituras Sagradas, é claro, o único meio de não se tornar um herege é aplicando os princípios da interpretação bíblica. Então, basicamente, só dizer que a palavra herege, ela significa um desvio, né? A hereses do grego significa um desvio de uma doutrina, desvio de um princípio, desvio de uma verdade. Portanto, toda vez que nós não interpretamos as Escrituras de maneira correta, nós cometemos uma heresia. Então, para ser bem objetivo, não vamos entrar em muitos detalhes do que tem acontecido hoje no meio evangélico. Bom, hermenêutica é também o nome dado à matéria que trata da interpretação bíblica. Também pelo fato de que Hermes, na mitologia grega, na língua grega, a língua que foi escrito no Novo Testamento, era aquele Deus comunicador, aquele Deus que fazia as comunicações entre os deuses e entre os deuses e os homens. Portanto, o Hermes passou a significar, ou significa exatamente na língua grega, o grego koiné, intérprete. Por isso vem a palavra hermenêutica. Bom, o que eu quero hoje dizer aqui a você de uma forma bem objetiva, porque hermenêutica ou interpretação bíblica é uma matéria vasta, ela é de muitas coisas a serem ditas, serem observadas e serem entendidas. Mas eu quero falar de 3 coisitas aqui principais. Primeiro, interpretar a Bíblia é descobrir 3 coisas principais num texto. Primeiro é descobrir o que o texto diz quando você faz uma observação ao texto. Um exemplo que eu posso dar é o Salmo 6, verso 6, onde o salmista está dizendo que todas as noites ele faz nadar o seu leito nas lágrimas. Segunda coisa, nessa primeira abordagem, é você explicar o que o texto quer dizer a partir da interpretação. É aqui que acontece a hermenêutica. Então, no texto do Salmo 6, verso 6, eu teria que explicar o que o salmista quis dizer com ele fazer o leito, quer dizer, a sua cama nadar, como se fosse uma inundação, uma enchente dentro do quarto, onde a cama estaria boiando sobre as suas lágrimas. Terceiro, é quando eu vejo o que esse texto tem a ver comigo. É digerir o texto a partir do significado que ele tem para mim. Então eu vou entender que o salmista está fazendo é usando uma linguagem figurada, chamada hipérbole, a linguagem do exagero, para falar simplesmente de uma angústia, simplesmente de um momento angustiante que estava trazendo para ele uma insônia, e todas as noites ele estava só chorando e lamentando-se, e numa angústia e perdendo o seu sono. Segunda coisa que a gente precisa, quando está falando de interpretação bíblica, é entender que para interpretar as Escrituras, inclusive fazer o que eu acabei de dizer, observar o texto, explicar o texto e aplicar o texto, eu preciso conhecer os contextos bíblicos. E aqui está o grande segredo
de qualquer interpretação bíblica ou qualquer hermenêutica, é o contexto bíblico. E eu cito aqui alguns. Contexto geral das Escrituras é aquilo que a Bíblia ensina de ponta a ponta. E você, quando pega um texto bíblico, que ele não está muito, assim, claro, você precisa ir para o chamado contexto geral das Escrituras. Existe o contexto imediato, é aquele versículo que vem antes e o versículo que vem depois, ou versículos antes e depois, do texto que está em foco, o texto que você está lendo, o texto que você quer entender. Existe o contexto remoto, que é aquela passagem que está a longa distância, mas ela faz um liame, ela faz uma ligação. Atos capítulo 9, verso 25, por exemplo, faz uma ligação com 2 Coríntios 11, verso 33, porque está falando do mesmo assunto. Nos evangelhos é o que mais você conhece e mais vai encontrar. O que Mateus, Marcos e Lucas estão falando, e muitas vezes é o mesmo assunto, é a mesma história. Existe o contexto referencial, que são aquelas referências verbais, as que mais aparecem, onde você encontra em vários textos a mesma palavra, como fé, como salvação. Porta, por exemplo, você encontra em 1 Coríntios 16, verso 9, em João 10, verso 9, Apocalipse 3, verso 8, a palavra porta aparecendo. Claro e evidente que em cada uma desses textos há um significado diferente, mas a palavra é a mesma. O próximo é o contexto literário. O contexto literário é aquele que você precisa entender que a Bíblia é um livro. Se a Bíblia é um livro, ela é uma literatura. Então, portanto, você tem gêneros literários. Então, na Bíblia você tem poesia, na Bíblia você tem profecia, na Bíblia você tem história e etc. Cada um desses gêneros literários tem uma forma, uma maneira diferente de ser interpretado. O outro contexto é o chamado contexto histórico. Quando você entende qual o pano de fundo, qual a época, qual a ocasião em que aquela história aconteceu, você entenderá melhor o texto bíblico. Outro contexto é o contexto cultural. Contexto cultural é quando você percebe no texto costumes, crenças, práticas, e são muitos os exemplos que poderíamos dar. E ainda tem o contexto gramatical. O contexto gramatical é aquilo que tem a ver, primeiro, com as línguas originais, quando há muitos textos da Bíblia que nós precisamos saber o que à luz do hebraico ou à luz do grego significa aquela palavra. Também à luz da nossa língua. Eu preciso conhecer bem, no nosso caso, o português, brasileiros, o português, para que a gente saiba também interpretar o texto da maneira correta. Terceira coisa que eu preciso aqui colocar para você é que quando eu entendo esses contextos bíblicos, eu crio uma ponte entre pelo menos 3 grandes abismos que tem na hora de interpretar a Bíblia Sagrada. Primeiro, é o chamado abismo cronológico. A Bíblia é um livro que, como literatura, é antigo. Ou seja, os textos mais antigos das Escrituras têm 3.400 anos atrás. Então, quando eu tenho contextos bíblicos bem abordados, elaborados e tratados, eu vou criar uma ponte sobre esse abismo e poder entender o texto e aplicá-lo para os dias atuais. O outro abismo, que vai ser criado uma ponte a partir dos contextos bíblicos, é o geográfico, onde você vai encontrar nas Escrituras Sagradas distâncias que são cronometradas, citadas, planícies, planaltos, muitas vezes os verbos do subir, do descer, porque tem a ver com uma questão geográfica. E por último, aquele abismo que vai ser transposto, aquele abismo que criará uma ponte a partir dos contextos, é o chamado sobrenatural. Precisamos entender que a Bíblia Sagrada é um livro divino, numa linguagem humana. Por isso há coisas nas Escrituras que nós só iremos entender, talvez, na eternidade. Daí, 2 textos que a gente até cita-os muitas vezes. Deuteronômio 29, 29, que vai sempre dizer para nós que as coisas reveladas são para nós, os nossos filhos, mas aquelas que não foram reveladas é para Deus. E Paulo, quando vai dizer aos irmãos em Coríntios, em 1 de Coríntios, capítulo 13, verso 12, dizendo que em parte nós conhecemos e em parte nós profetizamos, mas que chegará um momento, chegará um dia, chegará uma época em que nós conheceremos assim como somos conhecidos, entenderemos como somos entendidos. Eu espero que nessa pitadinha aqui de interpretação bíblica eu possa ter ajudado, não só ao nosso querido Renivaldo, oficial, mas a você, porque o assunto ele é extenso, não dá para entrar em detalhes, mas eu espero que você preste atenção nessas 3 coisitas. Primeiro,
Interpretar a Bíblia é descobrir o que a Bíblia está falando, o que ela diz, o que ela quer dizer e o que isso significa para mim. Segundo, é eu entender que há contextos nas Escrituras Sagradas e pelo menos aqui eu citei alguns para você. E terceiro, é eu saber que nesse abismo, nessa distância entre eu e o texto bíblico, eu vou ter pontes, que são as pontes criadas pelos contextos bíblicos para eu entender melhor as Escrituras. Então, não seja um herege. Interprete as Escrituras de maneira correta, de maneira certa, para que você possa ser boca de Deus, intérprete da verdade de Deus, da palavra de Deus, por onde quer que você vá. Até a próxima, assim querendo Deus.